Queridos alunos, vamos a mais um Falando em Português. Ó que legal aí, ó. Diferenças entre heterônimo e pseudônimo. Então já vamos direto ao assunto. Pseudônimo, gente, é só um nome falso. Um nome que substitua o nome de alguém. É um nome disfarce. É um nome que se cria apenas para substituir o próprio nome. Certo? Artistas, de modo geral, costumam criar nomes falsos, pseudônimos para a sua própria personalidade artística. São outros nomes, apenas nomes falsos. João, e heterônimos? Heterônimos é uma coisa mais complicada, gente. Heterônimo é uma coisa bem mais complicada. Como é que funciona isso? O melhor exemplo que nós temos de heteronímia na literatura portuguesa e na língua portuguesa é o poeta português Fernando Pessoa. Não satisfeito com a sua personalidade ortônima, ele próprio, ele criou outras personalidades criadoras, outros poetas que escreveram obras completamente diferentes da que ele próprio tinha escrito. João, esse cara era doido, esquizofrênico, que nada. O grande lance da obra poética do Fernando Pessoa é exatamente a despersonalização da criação poética. Existe um Fernando Pessoa ortônimo, ele mesmo, que produziu uma obra com características tais. Não satisfeito com aquela obra apenas, criou outras personalidades criadoras completamente diferentes da dele, para que criassem outras obras completamente distintas da que ele próprio criou. Tá? Há 3 heterônimos muito conhecidos: Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. João, mas afinal de contas, quem eram essas pessoas? Poetas fictícios, aos quais ele atribuiu data de nascimento, data de morte, obras particulares, criadas em situações particulares, com características específicas e pessoais, diferentes das dele. Então, heterônimo não é um nome falso. É uma outra personalidade diferente, uma outra personalidade criadora, diferente da de quem a criou. É diferente mesmo. Não é só um nomezinho falso. Tá bom, gente? Vamos fazer um passeio por essa história? Vamos lá comigo? Aí, ó, heterônimos são personalidades fictícias criadas por escritores com a finalidade de compreender e ampliar as diversas maneiras de ver a realidade exterior ou interior, mantendo distância da visão da realidade real. Fernando Pessoa, por exemplo, criou alguns heterônimos. Aí tem uma caricatura do Fernando Pessoa, Aí, ó, os heterônimos mais importantes do Fernando Pessoa são o Álvaro de Campos, um poeta moderno, o Ricardo Reis, um poeta clássico, o Alberto Caeiro, e o Bernardo Soares. O Bernardo Soares foi descoberto um pouco depois. E o mais interessante, vocês não sabem. Quando abriram o famoso baú do Fernando Pessoa, um baú mesmo, onde ele guardava alguns alfarrábios, alguns papéis avulsos, alguns papéis velhos, descobriram que ele tinha criado mais uns 20 autores diferentes dele mesmo, outros heterônimos. Imagine só. João era doido mesmo. Que doido nada, rapaz. Ele sabia o que estava fazendo. No início do livro Mensagem, único livro que o Fernando Pessoa viu publicado em vida, que é uma história poética da nação portuguesa e das grandes conquistas dos portugueses, e uma história do Império Português, o Fernando Pessoa abre o livro com um texto chamado Palavras de Pórtico, onde ele diz o seguinte, navegadores antigos tinham por lema: navegar é preciso, viver não é preciso. Tomo para mim, ó como ele sabia o que estava fazendo, tomo para mim estas palavras, transformando a sua essência. Viver não é necessário, o que é necessário é criar.
Viver não é necessário. O que é necessário é criar. E ele criou outros autores que criaram outras obras completamente diferentes da própria obra que ele mesmo criou. Aliás, o Fernando Pessoa, como eu já disse, em vida só viu um livro publicado chamado Mensagem. Tá? Eu vou dizer a vocês, né, já que o assunto é esse, eu vou dizer a vocês um dos poemas mais famosos do livro Mensagem, do Fernando Pessoa, que se chama Mar Português. Mar Português. Só para você ter uma ideia. Tá? Ele diz assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. João, chorei. Vamos ver aí, Álvaro de Campos, para a gente completar nossa historinha. Heterônimo futurista, de Fernando Pessoa, também é conhecido pela expressão de uma angústia intensa que sucedeu seu entusiasmo com as conquistas da modernidade. Na fase amargurada, o poeta escreveu longos poemas em que revela um grande desencanto existencial. Procurem ler um texto chamado Tabacaria, do Álvaro de Campos. É uma das coisas mais lindas da língua portuguesa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Ricardo Reis é um médico. Ricardo Reis é o heterônimo clássico de Fernando Pessoa. Pois observa-se em toda a sua obra a influência dos clássicos gregos e latinos, baseada na ideologia do carpe diem, em latim, aproveita o teu dia, aproveita o dia, como quem diz, vive agora a vida, porque amanhã não se sabe se você poderá viver a própria vida. A vida passa rápido, a vida é transitória, efêmera, fugidia, escapa das nossas mãos. Esse é um dos temas centrais da obra do Ricardo Reis. Aliás, da Antiguidade Clássica, retomada pelo Ricardo Reis em sua obra, diante da brevidade da vida e da necessidade de aproveitar o momento. Aí tem um trechinho. Anjos ou deuses, sempre nós tivemos a visão perturbada de que acima de nós e compelindo-nos, agem outras presenças. Alberto Caeiro é uma poesia aparentemente simples, vejam como todos são diferentes. Então não são pseudônimos, são heterônimos. É uma poesia aparentemente simples, mas que na verdade esconde uma imensa complexidade filosófica, a qual aborda a questão da percepção do mundo e da tendência do homem em se transformar aquilo que vê em símbolos, sendo incapaz de compreender o seu verdadeiro significado. A criança que pensa em fadas e acredita nas fadas age como um deus doente, mas como um deus, porque embora afirme que existe o que não existe, sabe como é que as coisas existem, que é existindo. Bernardo Soares, semi-heterônimo de Fernando Pessoa. Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros que sempre viveu sozinho em Lisboa e revela, no seu livro do Desassossego, é a grande obra do Bernardo Soares, uma lucidez extrema na análise e na capacidade de exploração da alma humana. Benditos os que não confiam a vida a ninguém. Vamos lá. Aí, pseudônimo. Nós já dissemos o que é, né? É um nome fictício usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome legal. É uma máscara. Normalmente os pseudônimos são inventados por escritores, poetas, jornalistas, artistas e outras pessoas famosas que não querem ou não podem assinar suas próprias obras. Etimologicamente, o termo pseudônimo se originou a partir do grego, que significa pseudônimos, que significa aquele que usa ou dá nomes falsos. Nem sempre o pseudônimo é totalmente diferente do nome original, pode ser apenas uma mudança de letra ou outra, ou porque o nome de batismo é muito diferente ou difícil de compreender. Artistas de televisão, teatro, cinema e músicos adotam pseudônimos que consideram impactantes ou que possam fazer mais sucesso.
O pseudônimo é tutelado pela lei quando adquire a mesma importância do nome oficial. Aí, né, pessoal, aqui nós preparamos uma lista de nomes falsos aí, ó, né? Lenin é o personagem da história da Revolução Russa. Vladimir Ilyich Ulyanov. O Stalin era Yosef Dugasvili. Allan Kardec, né, o criador do Espiritismo, Leon Denisard Rival. E assim vai. Mark Twain era pseudônimo de Samuel Clemens. A Lady Gaga, e assim vai, gente. E assim vai. Tá bom? Depois aí tem um resumo. O heterônimo é fictício, né? E o pseudônimo é só um nome falso. O heterônimo se liga à criação essencial de uma nova personalidade artística completamente diferente da do criador que o criou. É isso. E como eu comecei falando, o maior exemplo, o mais notável exemplo de heteronímia na literatura e na língua portuguesas é o caso do poeta português Fernando Pessoa. Em breve, outro episódio do nosso conhecido e sempre lembrado Falando em Português. Valeu, moçada!